Hoje nós vamos ter uma aula sobre petição inicial. Já falamos sobre os tipos de procedimento, agora nós vamos falar da petição inicial. Como eu havia falado para vocês, a gente chegou a fazer uma linha do tempo, né? O processo ele começa com a petição inicial. Da petição inicial já sai a notificação com citação e intimação para o réu para comparecer à audiência, que vai acontecer em até 5 dias depois que essa notificação, em pelo menos, aliás, 5 dias depois que essa notificação chega ao réu. Feita nessa audiência, vai ser realizada a tentativa de conciliação, vai ser apresentada a resposta do réu, caso a conciliação seja infrutífera. Depois da resposta do réu, nós vamos entrar na fase de instrução. Depois da instrução, nós vamos para razões finais, tentativa de conciliação mais uma vez e sentença. Né? Então, seguindo essa linha do tempo, nós vamos começar hoje com petição inicial. Sobre a petição inicial, os conceitos, o conceito e as características dela, o CPC no artigo 2º, ele é bem sucinto, mas ele é muito claro com relação a para que serve, né, o que é a petição inicial. Ele diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Quando ele diz o processo começa por iniciativa da parte, essa iniciativa é a peça processual inicial, né? É a iniciativa que a parte vai ter para começar o processo. Né? A partir da petição inicial são formados os autos processuais e daí são nesses autos que os procedimentos vão ser desenvolvidos. Beleza? Então, a inicial ela é essa peça processual formulada pela parte, lembrando que ela jamais será formulada pelo juiz. Né? Petição inicial ela tem que ser um ato da parte, porque senão a gente quebraria a inércia do judiciário. Então, é formulada pela parte e que vai inaugurar o processo. É a primeira página do processo. Quando você abre o processo, a primeira página, que normalmente, quando eram físicos os processos, era numerado como página 2, porque a capa já era considerada página 1, né? É a petição inicial. Beleza? Os apelidos mais comuns que a gente vê aí na doutrina, tanto civil quanto trabalhista, são os apelidos um tanto quanto exóticos até, né? Exordial, peça vestibular, isagógica, peça de ingresso, peça preambular, e a nossa preferida, que é a mais utilizada aqui na inicial trabalhista, é reclamação trabalhista, que é um nome que, apesar de estar ultrapassado, ainda é muito utilizado e a CLT muitas vezes remete a esse nome. Né? Reclamação trabalhista ainda vem daquela época que o processo do trabalho, na verdade, era desenvolvido pelo Poder Executivo, né? A Justiça do Trabalho não era justiça, fazia parte do Poder Executivo. Okay? Mas ainda assim, o nome mais comum que nós vamos ver nas iniciais trabalhistas é reclamação trabalhista. Bom, que parte pode então apresentar essa reclamação trabalhista? Quem pode fazer inicial no processo do trabalho? O artigo 839 ele fala sobre os legitimados ativos da inicial. Porém, a gente sabe que o 839 da CLT é um artigo que está muito velho, né? Um artigo muito antigo. Então, a gente vai ter que interpretá-lo sistematicamente, até porque a própria CLT a própria Justiça do Trabalho hoje tem muito mais competências do que tinha na época que foi criado esse artigo 839. Mas, certamente, poderão ajuizar aí, né, a sua inicial na Justiça do Trabalho os sujeitos da relação de emprego, que são realmente as principais ações, vêm desses sujeitos. Seriam aí empregado e empregador. Lembrando que o empregador, apesar de a maioria das vezes ele ser o réu, às vezes ele vai poder ser o autor também, quando, por exemplo, ele ajuiza um inquérito para apuração de falta grave de empregado estável, quando ele ajuiza uma ação de consignação e pagamento porque o empregado dele faleceu ou porque não quis receber algum valor, né? Enfim, muitas vezes o réu vai ser também, no caso aqui, seria o empregado, né? Embora a maioria esmagadora das vezes mostre a gente que é o empregado que é o autor, né? Mas, de qualquer maneira, tanto o empregado quanto o empregador podem ajuizar a inicial. O trabalhador avulso também pode ajuizar a inicial trabalhista. Da mesma forma, o ógmo, para fazer uma ação de consignação e pagamento, por exemplo. Por quê? Porque o trabalhador avulso, né, o trabalho avulso é da competência da Justiça do Trabalho, como a própria CLT coloca para a gente. O Ministério Público do Trabalho pode ajuizar ações trabalhistas, né, ações coletivas ou individuais, dentro de suas prerrogativas. Os sindicatos também podem.
E aí também nós temos várias outras ações que podem ser ajuizadas, principalmente depois da emenda 45, que trouxe novas competências, né, como ações de trabalhadores em geral, que tenham competência, como competência a Justiça do Trabalho, aqueles trabalhadores, por exemplo, nós já comentamos, o caso do empreiteiro naquela situação de ser uma empreitada cujo empreiteiro seja operário ou artífice, né? Ou seja, ele seja pessoa física. Enfim, as ações que a lei trouxer dos trabalhadores em geral, como de competência, né, para a competência da Justiça do Trabalho, também vão suscitar aí novas pessoas que podem ajuizar a ação trabalhista. A própria União pode ajuizar a execução fiscal se a multa for se for decorrente de uma multa, né, trabalhista, uma multa aplicada pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Então, vários são os legitimados para ajuizar a petição inicial na Justiça do Trabalho. Onde eu vou ajuizar? Isso a gente já viu lá em competência territorial, principalmente, né? Mas, no caso, já sei que eu tenho que ajuizar em Linhares, já sei que eu tenho que ajuizar em Vitória. Onde que eu ajuizo? Bom, o local que você vai ajuizar é no próprio Fórum Trabalhista, né? E aí, a depender do Fórum Trabalhista, pode ser que nós tenhamos um Fórum Trabalhista como o de Linhares, que tem vara única, ou pode ser que nós tenhamos um Fórum Trabalhista que tenha mais de uma vara, como o Fórum de Vitória, que tem 14. Né? Então, onde ajuizar? Né? No caso, quando você tiver um Fórum Trabalhista com uma vara só, você vai na própria vara, que lá vai ter um setor disponível para o ajuizamento da inicial. Já quando você tem mais de uma vara, você tem um setor específico dentro do fórum, que é o que é o setor da distribuição. Né? Mas tudo isso que eu estou falando para vocês agora, que está previsto lá nos artigos 837 e 838 da CLT, só se aplica quando nós estamos falando de processo físico ou quando nós estamos falando de uma pessoa sem advogado que vai ajuizar a sua ação, né, diretamente na Justiça do Trabalho. Hoje, com o PJE, nós vamos ajuizar diretamente pelo sistema. E aí, no sistema, você tem que fazer a sua petição, você vai ter que imprimir a sua petição e assinar. Se você tiver assinatura eletrônica, não precisa imprimir, né? Mas uma vez que você imprimiu, assinou, vai ter que transformar, vai ter que escanear, né? Transformar em PDF. Se você tiver já a sua assinatura eletrônica, transforma em PDF dentro do próprio computador. Tem que ser um arquivo PDF-A, que é o que é comportado aí para as petições iniciais da Justiça do Trabalho, e aí você vai protocolar a sua inicial. Você vai protocolar a sua inicial junto com os documentos que a acompanham diretamente no sistema. Tudo em PDF, certo? Então não tem muito mistério. O setor de distribuição hoje em dia ele já está ultrapassado. Né? A tendência é que ele não exista mais daqui a pouco tempo. Eu nem sei, na verdade, se ele existe ainda nos fóruns trabalhistas, que eu nunca cheguei a procurar, porque desde que começou o processo eletrônico, a gente já não vai mais ao fórum para peticionar. A gente peticiona tudo realmente no PJE, desde a petição inicial até petições intercorrentes e recursos. Tá? Então, quais são os requisitos da petição inicial? O artigo 840 da CLT, ele traz para a gente os requisitos. Vocês estudaram os requisitos da petição inicial lá no CPC. Né? O CPC tem os seus requisitos de petição inicial e a CLT tem os seus requisitos próprios, muito parecidos com o do CPC, porém com algumas diferenças realmente peculiares, bem diferentes mesmo, né? Uma situação bem diferente mesmo do CPC. Bom, o artigo 840 ele traz: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Aqui vocês já percebem uma diferença lá da inicial do CPC, porque normalmente a inicial verbal é aquela que vocês costumam ver lá no juizado, que a pessoa vai, verbaliza a sua inicial, isso é passado no papel, né, é reduzido a termo, e aí sim a pessoa assina e protocola a inicial ali mesmo. Na Justiça do Trabalho isso sempre existiu. Né? Essa ideia, inclusive, de fazer reclamação verbal vem da CLT, que é mais antiga do que a lei dos juizados. Né? Então a reclamação ela pode ser escrita ou verbal. O parágrafo 1º vai trazer para a gente quais são os requisitos dessa reclamação. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos, por exemplo, que a designação da petição inicial, né, a primeira frase que você faz da petição inicial, deveria ser a designação do presidente da junta.
que seria a vara do trabalho, ou seja, normalmente você mandava excelentíssimo senhor juiz titular da vara do trabalho, né? Que o juiz titular é quem substitui o presidente da junta. Só que o novo parágrafo primeiro ele trouxe algumas mudanças, inclusive com relação à designação, né, em que ele fala, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, acompanhando aquela ideia do CPC de que a gente não envia mais inicial para o juiz, e sim para o juízo. Tá? Então, hoje, quando a gente for fazer a petição inicial trabalhista, nós endereçamos ao juízo trabalhista, né, da vara tal. Lembrando que não tem comarca, tá, gente? Comarca é uma divisão estadual, tá? Não é divisão de justiça federal. E a justiça do trabalho, embora especial, é uma justiça federal, tá? Então, vamos lá. O parágrafo primeiro diz, sendo escrita a reclamação, deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Lembrando que nós temos como regra o ius postulandi. O parágrafo segundo, ele vai tratar da situação de ser uma reclamação verbal, sua inicial ser verbal. Só um detalhe, percebam o nome do artigo 840, né? Reclamação. Por isso que eu disse que normalmente, até hoje, a gente usa o termo reclamação trabalhista. Tá? O parágrafo segundo, se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então, toda vara do trabalho ela tem que contar com uma pessoa que vai reduzir a termo as reclamações verbais. Ok? Bom, e aí neste caso que você faz reclamação verbal, hoje em dia, se eu não me engano, a pessoa que faz reclamação verbal ela já faz o protocolo pelo PJE, embora a reclamação seja verbal, ele reduz a termo eletronicamente, e não mais da forma que está prevista nesse parágrafo 2º. Tá? Porém, a pessoa que ajuiza a reclamação, ela sai de lá com uma cópia, né, demonstrando que ela fez o protocolo, com certeza. Né? E aí, se for necessário uma distribuição, nesse caso do parágrafo 2º, antes da ideia do PJE, né, quando você ia lá e reduzia a termo em papel e era preciso distribuir, ou seja, se você tivesse em Vitória 14 varas, vou fazer minha inicial, vou mandar para qual juiz? Para qual juízo? Né? Eu não sei, vou ter que distribuir para um dos 14 juízos. Daí, era feita a distribuição primeiro, depois a pessoa era chamada para reduzir a termo. Então a pessoa ia lá, dava todos os dados dela, já falava o que ele queria ali, fazia-se um resumo, aí ele ia lá, protocolava, entre aspas, distribuía a inicial, daí a pessoa voltava lá para reduzir a termo. Né? Hoje em dia, se eu não me engano, já está sendo tudo pelo PJE, então esse trâmite já está um pouco diferente. Tá? O parágrafo 3º diz, os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Né? Ou seja, se você fizer uma inicial fora dos padrões do parágrafo 1º, o seu processo vai carecer aí, né, de pressuposto processual de continuidade, né, de validade. O parágrafo 3º implica, inclusive, a própria extinção da inicial. Osório, lá no CPC, antes de extinguir a inicial, o juiz costuma dar prazo para emendar. Então, no processo de trabalho, embora esse parágrafo 3º não indique essa necessidade, né, de dar prazo para emendar, a jurisprudência, normalmente acompanha o CPC, no sentido de que a gente vai aplicar o parágrafo 3º sim, mas apenas se a gente der a oportunidade de a inicial ser emendada ou aditada, conforme for o problema que se encontre nela. Tá? Bom, vamos falar então agora desses requisitos do parágrafo 1º, um por um. Né? Começa a gente vendo aqui, desde o caput, né, que a reclamação pode ser escrita ou oral. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ser escrita ou oral. Qualquer inicial trabalhista pode ser oral? Não. Tá? A maioria delas pode, mas algumas não. Quando a gente olha a súmula 425 do TST e a instrução 27 de 2005, que o TST criou justamente para falar sobre as competências que foram alteradas, né, que foram acrescentadas lá com a emenda constitucional 45, a gente percebe o seguinte, que logo no artigo 1º da instrução 27, o TST determina o seguinte,
As ações ajuizadas no Justiça do Trabalho tramitarão pelo rito ordinário ou sumaríssimo, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, excepcionando-se apenas as que, por disciplina legal expressa, estejam sujeitas a rito especial, como mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação rescisória, ação cautelar e ação de consignação e pagamento. A ação cautelar nem existe mais, né? A gente tem hoje aquela tutela cautelar antecipada, em caráter antecedente, né? Mas vejam que quando a gente tiver na Justiça do Trabalho, fora do âmbito das relações de emprego, ou até mesmo que seja no âmbito das relações de emprego, mas com uma petição que ela tenha um rito especial, um procedimento especial, que é, por exemplo, nesses casos, né, de mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação rescisória, a gente não vai usar a oralidade da CLT como se ela fosse uma petição inicial comum. Nós vamos usar o que a lei própria determina. Então, você não vai ver um mandado de segurança oral na Justiça do Trabalho, né? Isso não vai acontecer. Aliás, né, como eu disse, a gente vai interpretar em conjunto com a súmula 425. A súmula 425 nem permite que esses tipos de ação sejam realizadas sem advogado, né? Sejam realizados sem advogado. Então, a gente pode ter na cabeça a seguinte questão. Sempre que a gente tiver uma petição inicial que necessariamente tem que ser feita por advogado, essa petição não pode ser oral, tá? Ela tem que ser por escrito. E aí, por interpretação sistêmica, a gente pode colocar nesse mesmo balaio aí ação civil pública, ação civil coletiva, ação declaratória de nulidade de cláusula convencional. São todas ações bem específicas, ações que têm falhou a palavra aqui, ações que têm uma complexidade maior, né? Aí, nesses casos, a gente vai exigir a presença do advogado e automaticamente exigir que seja feito por escrito, né? Aqui a gente tem, por exemplo, alguns casos que pode ser até de ius postulandi, que não vão poder ser de forma oral, né? Que são totalmente excepcionais, né? O caso, por exemplo, de dissídio coletivo, artigo 853 e artigo 856, né? Dissídio coletivo e inquérito judicial para apuração de falta grave. O 853 fala do inquérito. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito, né? Então, ainda que ele esteja sem advogado, tem que ser por escrito, não pode ser oral. O mesmo acontece com os dissídios coletivos. O 856 da CLT diz: a instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Ou seja, ainda que a gente possa, nos dissídios coletivos, exercer ius postulandi pela parte, né, sem necessidade de advogado, ainda assim, a representação, a inicial aqui, tem que ser escrita, tá? Mas fora essas exceções, todas as vezes que a gente tiver uma ação trabalhista pura, né, aquela ação trabalhista realmente de relação de emprego, nós vamos poder fazer ela de forma oral, especialmente quando não tiver advogado, ok? Bom, continuando, vamos então diretamente agora começar a falar do parágrafo 1º, especificamente, né, com relação a endereçamento. O endereçamento, como eu falei para vocês, antes da reforma trabalhista, ele seguia a ideia do CPC de 73, que era endereçar para o juiz titular da vara. Quando a gente tinha na CLT ainda a ideia de juntas, né, de conciliação e julgamento, que a gente tinha 3 juízes, 2 classistas e um titular, o titular era o presidente da junta. Então o endereçamento era feito para o presidente da junta. Quando acabou essa história de junta de conciliação e virou vara do trabalho, passou-se a ter a estrutura com o juiz titular e juiz substituto. Daí, o endereçamento inicial era ao juiz titular, excelentíssimo senhor juiz titular, né, da vara do trabalho e tal. Acontece que agora, com a reforma trabalhista, o artigo 840, ele, no parágrafo 1º dele, foi retificado e em vez de endereçarmos ao juiz, nós vamos endereçar ao juízo, né? É o que consta aqui da nova redação. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma ação na vara do trabalho de Linhares, que é vara única, nós vamos endereçar ao juízo da vara do trabalho de Linhares. Né? Se nós formos ajuizar uma ação em Colatina, que também é vara única do trabalho, ao juízo da vara do trabalho de Colatina. Lembrando que não tem essa de comarca. Vou voltar a repetir. Comarca é uma divisão estadual. Nós somos justiça federal.
Tá? Então a gente vai falar ao juízo da vara do trabalho de e o local. Tá? Quando nós estivermos falando, por exemplo, em local com mais de uma vara, por exemplo, Vitória, que tem 14 varas, aí nós não vamos poder colocar na inicial qual é a vara, porque a gente só vai saber disso depois que a gente protocolar e for distribuída a ação. Então, o normal é a gente ver as petições com o endereçamento escrito da seguinte maneira: ao juízo da, aí tem uma linha sublinhada, né, para preenchimento posterior, e um azinho, né? Seria a primeira, segunda, terceira, qual vara, né? E depois vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo, por exemplo. Cachoeiro, que tem 2 varas, ao juízo da, aí você deixa um espacinho, né? O azinho lá em cima, vara do trabalho de Cachoeiro, ok? Por quê? Porque você não sabe qual vara que vai ser, se vai ser a primeira ou a segunda. Você não sabe lá em Vitória qual vai ser, se vai ser a primeira, a 14ª, a 13ª. Então isso daí você só vai colocar na próxima petição, não na inicial. A inicial você vai deixar ali em branco esse espacinho para ser preenchido depois. Tá? Agora, quando eu for peticionar em tribunal, se a inicial começar direto, se o processo começa direto em tribunal regional do trabalho, se você olhar direitinho a Constituição, ela chama os componentes do tribunal de juízes. Porém, o CSJT ele tem uma resolução de 2012 que dá o nome de desembargadores de trabalho, a todos os juízes dos tribunais regionais do trabalho. Então, a nomenclatura correta é desembargador. Até porque o Tribunal Regional do Trabalho ele está no mesmo patamar dos tribunais estaduais e federais. Né? Daí, como a gente tem Tribunal de Justiça, a gente chama de desembargador ou membro, Tribunal Federal a gente chama de desembargador ou membro, né? No Tribunal do Trabalho também chamaremos o membro de desembargador. Daí, como a gente endereça ao juízo, você pode endereçar ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, né? Ou fazer como fazia antigamente e endereçar ao presidente, porque o presidente é o representante máximo ali administrativo do tribunal e aí a distribuição é feita a partir dele. Então a gente escrevia muitas vezes excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e coloca qual é a região. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a 17ª Região. Né? Ou então você já manda direto ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que me parece até tecnicamente mais correto, devido à nova redação do parágrafo 1º do artigo 840. O mesmo a gente faz com o Tribunal Superior do Trabalho, tá, gente? O Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto por juízes também, né, na fala na escrita da Constituição, porém esses juízes são chamados de ministros, eles têm o título de ministro, assim como tem os ministros do STJ, assim como tem os ministros do TSE, como tem os ministros do STF, né, e por aí vai. E aí você vai endereçar ao Tribunal Superior do Trabalho ou excelentíssimo senhor ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, se você vai fazer uma inicial por dependência, você já sabe o relator e tudo mais, aí você pode colocar, né? Você pode colocar ao Tribunal Regional do Trabalho e endereçar no próprio corpo da peça para o relator fulano de tal, ou você pode colocar até mesmo no endereçamento. Excelentíssimo senhor ministro, relator fulano de tal, ou excelentíssimo senhor desembargador, relator fulano de tal, né, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, né? E aí você vai poder fazer dessa maneira também, caso já seja uma ação distribuída por prevenção, ok? Enfim, de qualquer maneira, a petição inicial, vocês podem encará-la, inclusive, como se fosse uma cartinha, né? Por que uma cartinha? Porque quando você escreve uma carta, você sempre começa a carta endereçando para alguém, não é isso? Então, eu vou escrever uma carta para o Rafael. Então, eu vou lá e coloco assim, caro Rafael, e começo a escrever minha carta. Não é assim que funciona? Então, aqui é a mesma coisa. Você está mandando a sua cartinha para um juízo. Então, ao juízo de Linhares. Ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é o endereçamento. Depois a gente vai para a qualificação das partes. Vamos mostrar quem são os destinatários, né, da jurisdição aqui. Que aí vão ser o autor e o réu. A gente começa qualificando pelo autor, né? E a gente vai colocar nome completo. Normalmente a gente coloca nacionalidade, estado civil, profissão, nome da mãe, nome do pai, onde nasceu. Tem gente que coloca um monte de coisa, né? Qual é o nome do bisavô. A qualificação, na verdade, pessoal, não tem limite. Mas ela tem um limite mínimo. Especialmente hoje em dia, nessa época digital de PJE.
Por quê? Porque no PJE, o ideal é que na qualificação você coloque pelo menos o nome completo, o CPF e o endereço completo com CEP. Quando eu digo completo, é com CEP. Por quê? Porque você colocando CPF, você consegue cadastrar mais fácil e a sua parte ali, né? O autor ou o réu, tanto faz. CPF se for empresa, CNPJ, né? Até mesmo na hora de você procurar o nome da pessoa para qualificar, você começa pelo CPF ou CNPJ. Então, é interessante você ter na qualificação sempre CPF ou CNPJ, nome completo e o endereço com CEP. Por quê? Porque se você não tiver o endereço com CEP, muitas vezes você não tem a audiência marcada automaticamente, né? O próprio sistema do PJE não marca, porque como é que ela vai marcar automaticamente se ela nem sabe para onde que vai ser a notificação vai sair, né? Então, o ideal mesmo, que não pode faltar de jeito nenhum, são nome completo, CPF ou CNPJ e endereço com CEP. O resto, quanto mais colocar, melhor, porque você vai individualizar aquela pessoa. Mas não é necessário do ponto de vista de preenchimento do sistema do PJE. Tá? Com relação ao endereço ainda, é importante a gente observar o seguinte. O endereço que a gente coloca na inicial, ele toda vez que ele for mudado, ou seja, o autor vai mudar de casa, vai trocar de cidade, que seja, toda vez que for retificado isso, aliás, toda vez que for modificado isso, o endereço deve ser retificado no processo. Como que eu faço isso, Osório? Uma petição simples, intercorrente. Olha, venho avisar que o autor se mudou. Agora o novo endereço dele é X. As intimações, comunicações processuais em geral devem ser endereçadas a esse novo endereço. Se você não fizer isso, todas as comunicações processuais que forem feitas no endereço antigo serão consideradas válidas. Tá? Então, essa atualização de endereço ela é muito importante, tanto para o autor quanto para o réu. Tá? Aqui a regra vale para as duas partes. Se a parte for citada, por exemplo, no endereço X e se mudar, ela tem que avisar que se mudou. Senão, todas as intimações que forem naquele endereço antigo vão ser consideradas válidas. Beleza? Até coloquei para vocês aí 2 artigos exemplificativos, um do CPC, né, e um da CLT. O CPC, o 274, parágrafo único, diz: presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Né? E aí você tem essa partezinha que fala fluindo os prazos a partir da juntada. Isso daí a gente sabe que no processo de trabalho não funciona assim, né? Flui a partir do momento que chega mesmo, não é da partir da juntada, não. E o 774 da CLT traz para a gente exatamente essa ideia. Enfim, o endereço ele tem que ser atualizado, senão nós vamos ter essa consequência, que é a comunicação que chegar naquele endereço equivocado, que anteriormente foi indicado como correto, vai ser considerada válida. Beleza? Bom, continuando aí o parágrafo 1º, a gente tem que as petições iniciais trabalhistas devem conter uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Aqui a gente está falando diretamente da causa de pedir, né? E aí vocês já podem estar sentindo falta de alguma coisa, que lá na petição inicial do CPC também precisava de ter. Que era o quê? Precisava ter, né? Que era o quê? Fatos e fundamentos jurídicos do pedido, não é isso? Aqui a gente não tem fundamentos jurídicos. A CLT fala em breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Por que não tem fundamento jurídico? Para privilegiar o ius postulandi. Se a gente está falando de um processo que não precisa de advogado, a gente não pode exigir da pessoa que vai fazer a inicial que ela seja perita em direito. Né? Então, os fundamentos jurídicos aqui eles são prescindíveis na inicial. Tá? A causa de pedido inicial deve se basear apenas nos fatos jurídicos, ou seja, nos fatos que vão interessar para o resultado da demanda. Aí você pensa assim, tá, Osório, então não precisa ter fundamentos jurídicos, né? Até porque aqui a gente aplica aquele brocado do iura nocte curia, né? O juiz, ele conhece o direito e tudo mais. Porém, e se eu tiver com advogado? Bom, na minha sincera opinião, se tiver advogado, tem que ter um fundamento jurídico. Mas não é assim que a doutrina e a jurisprudência se posicionam. Pelo menos não a majoritária. Aqui, independentemente de ser com advogado ou sem advogado, realmente não precisa ter fundamento jurídico.
Basta a breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio. Beleza? No entanto, mesmo que você não precise de fundamento jurídico, quando a gente lê breve exposição dos fatos, muita gente acha que é só colocar qualquer coisa lá que está valendo. Não é bem assim, não. Tá? Breve exposição dos fatos tem que ser uma exposição dos fatos que permita ao juiz julgar a causa. Né? Não adianta eu chegar e falar assim, olha, eu sou empregado do Pedro e eu quero que reconheça o meu vínculo com ele. Sem falar quando é que começou esse vínculo, quando é que terminou, se é que terminou, qual era o horário que eu trabalhava, quais eram os dias que eu ia lá, o que eu fazia, qual era a minha função. Eu não falando nada, só estou falando eu era empregado dele, eu quero reconhecimento de vínculo, que coisa é essa? Né? Não existe. Óbvio que essa breve exposição dos fatos tem que ser breve exposição do ponto de vista que você não precisa escrever um livro, mas ela tem que ser uma exposição completa. Você tem que falar exatamente as circunstâncias, né, que vão levar ao seu pedido. Okay? Se você deixar isso de forma ambígua, de forma vaga ou até mesmo de forma incompleta, você, além de impedir o contraditório da parte contrária, você vai impedir o próprio juiz de julgar, porque ele não vai saber como que ele vai colocar os parâmetros da sentença. A sentença tem que ser certa também. Né? A gente não pode ter sentença condicional. Né? Então, o juiz, para dar a sentença, ele tem que estar convicto de que aquilo ali aconteceu. E na sentença ele tem que dizer, olha, aconteceu assim, assim, assado. Se ele não tiver elementos para dizer isso, como é que ele vai julgar? Certo? Então, aqui não confundam breve exposição dos fatos com inicial incompleta, tá? O ideal, inclusive, é você colocar minuciosamente todos os fatos que vão levar à conclusão, né, de que seu pedido é merecido, ok? Bom, quando a gente fala de desnecessidade aqui de fundamentos jurídicos, a gente tem uma exceção que é na ação rescisória. A ação rescisória trabalhista, ela também prescinde, não precisa, né, de colocar na ação rescisória trabalhista fundamentos jurídicos, não. Por exemplo, se você vai falar que o juiz que julgou a causa, que transitou em julgado, era impedido. Você não precisa ficar colocando os fundamentos jurídicos, né? Basta você mostrar, por exemplo, que ele era irmão de uma parte. Ok? Agora, se a sua alegação dentro da ação rescisória for de violação de norma jurídica, aí até uma questão de lógica, você tem que colocar o fundamento jurídico. Né? Para você dizer assim, olha, essa coisa julgada aqui tem que ser rescindida porque ela viola uma norma jurídica. Se você não disser para o juiz qual norma jurídica é e fundamentar, ele não vai ter como concordar com você. Tá? Então, na ação rescisória, a gente segue a regra, não precisa de fundamento jurídico, exceto se a sua alegação for de violação de norma jurídica. Deixei até aí para vocês a súmula 408, que exemplifica bem o que eu acabei de falar. Tá? Bom, temos casos aqui, inclusive, com relação à causa de pedir, só para falar uma última curiosidade com vocês, temos casos aqui, inclusive, que o juiz ele sequer precisa se ater, né, totalmente à causa de pedir. Como assim, Osório? É porque é o seguinte, imaginem vocês que você está fazendo um pedido de insalubridade. Daí, no pedido de insalubridade, você fala o seguinte, olha, o local de trabalho era insalubre porque o ruído era acima dos limites de tolerância. Né? Aí o juiz vai mandar fazer uma perícia. O perito vai examinar o local de trabalho. Daí o perito vai chegar lá e falar assim, olha, os limites de tolerância do ruído estão 100%, não tem problema nenhum não, está tudo certinho. Não está acima dos limites não. Porém, eu encontrei aqui uma graxa que na forma da NR15 ou 14, sei lá em qual que ele vai enquadrar, isso daqui realmente não tem equipamento de proteção que elimina, isso daqui realmente é insalubridade. Né? Aí quer dizer, o juiz nesse caso, se fosse um processualista civil, ele diria o seguinte, nesse caso, o juiz ele vai dizer que ele vai julgar improcedente, porque o pedido foi baseado no ruído, não na graxa. Porém, o que acontece? O TST editou essa súmula 293 por dois motivos. A súmula 293 ela diz: a verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado inicial, não prejudica o pedido de adicional de salubridade. Como assim, Osório? Porque é o seguinte, o advogado ele não é perito. Então, ele deixou passar aquela situação da graxa ali porque ele não sabia. Ele não é perito. Porém, quando ele fala com o juiz, o local é insalubre, quero insalubridade, a causa de pedir não é o agente. A causa de pedir é ambiente insalubre.
Se a perícia mostrou que o ambiente é insalubre, mesmo que seja por força de outro agente, a sentença que disser é devido ao adicional de salubridade, ela está dentro do parâmetro da causa de pedir, porque a insalubridade é devida para quem tem ambiente insalubre, certo? Então esse que é o raciocínio do TST. O que não pode acontecer é você falar assim, olha, tinha insalubridade por causa de ruído. Aí chega lá o perito e fala, na verdade não tem insalubridade nenhuma não, mas tem periculosidade por causa de tensão aqui de fio elétrico. Não, peraí. Aí agora até o próprio pedido mudou, né? Que deveria ser periculosidade. Aí o juiz não pode inventar um pedido e julgar extra petita. Aí seria diferente, tá? Agora, no caso de adicional de salubridade, se você alegar um agente e, na verdade, for encontrado outro, provou que o local é insalubre, não vai ter problema, vai poder julgar procedente o pedido sim, tá? Na verdade, pessoal, o ideal é você, se você for fazer um pedido desse, e você não é engenheiro, você não é médico, você não é perito, o ideal é você falar o seguinte, olha, o local é insalubre. Aí você pode até falar, por exemplo, por causa do ruído, né? Inclusive podem ser encontrados outros agentes insalubres, eu quero o adicional e ponto, né? Aí você não vincula o perito tanto assim. De qualquer maneira, o TST deu essa colher de chá aí, né? Já que advogado não é perito, via de regra ele não é formado em engenharia, não é formado em medicina, então a súmula 293 ela alcança esses casos em que você, embora indique um agente insalubre diferente daquele que foi constatado na perícia, ainda assim, se o pedido é insalubridade e a perícia constatar a insalubridade, né, a causa de pedir ela se resume ao ambiente insalubre e não ao agente que deixa o ambiente insalubre, certo? Esse que é o raciocínio que o TST faz, beleza? Para finalizar aqui, vou deixar a polícia passar aqui agora, né? Polícia não, acho que é ambulância isso. Bom, para finalizar aqui, vamos falar apenas de algumas exceções, né? Como assim exceções? A gente está falando de causa de pedir que não precisa de fundamentos jurídicos. Porém, quando a gente tem uma relação que não é de emprego, aquele caso, por exemplo, da empreitada, o caso do pessoal do porto, não, dos avulsos, não, porque o avulso ele tem todos os direitos de empregado e tudo mais. Agora, se a gente vai falando daquele caso da empreitada, se a gente vai falando, por exemplo, de uma execução fiscal, se a gente vai falando de uma ação anulatória de um auto de infração fiscal e tudo mais, aí a gente tem que observar o CPC. Até porque a competência do X-Trabalho, mas a regra não vai ser a CLT, né? A regra aí vai ser a lei de execução fiscal, vai ser a lei cível. Então a gente tem que aplicar aqui o CPC no sentido de colocar, sim, os fundamentos jurídicos. Beleza? Agora, se for relação de emprego ou de portuário avulso, né, ou de trabalhador avulso, com certeza a gente não precisaria colocar os fundamentos jurídicos. Bom, depois que a gente já falou então de partes, qualificar partes, né, de falar dos fatos e tudo mais, vamos para o pedido. Com relação ao pedido, o CPC, a CLT, na verdade, ela era meio que omissa, ela falava muito pouco do pedido antes da reforma trabalhista, né? Ela só falava que o pedido tinha que ser certo ou determinado, tinha um ou ali, né? Totalmente errado essa compreensão. Com a reforma trabalhista, o artigo 840, parágrafo 1º, foi retificado. Além de nós não termos mais essa ideia de que o pedido seria ou determinado, que esse ou, inclusive, nem estava no parágrafo 1º anterior, né? Ele estava lá no sumaríssimo, que eu comentei com vocês quando a gente falou dos procedimentos. A CLT, no parágrafo 1º mesmo, só fala o pedido, não fala mais nada. E aí, o atual parágrafo 1º, redação dada pela reforma, complementou. No pedido, que deverá ser certo, determinado, com indicação do seu valor. Ou seja, já até comentei isso com vocês também lá nos procedimentos, né? Antes da reforma trabalhista, só o procedimento sumaríssimo precisava vir acompanhado de valores. O sumário também para você provar que eram 2 salários mínimos, né? Mas o ordinário, você não precisava já demonstrar qual era o valor. Você precisava apenas colocar um valor da causa, e olha lá que ainda tinha discussão se precisava ter valor da causa nesses casos, mas normalmente você colocava um valor da causa aproximado, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, com a mudança da reforma trabalhista, a gente tem que o pedido ele tem que ser certo, determinado e com indicação do seu valor, né? Antes da reforma, quando a gente falava de procedimento ordinário, só precisava ser certo e determinado, não precisava indicar o valor, tá?
Com essa mudança, então, a gente vê que os pedidos eles sempre vão ter que ser líquidos, né? Tanto no sumaríssimo quanto no ordinário, quanto no sumário. Mas esse líquido, pessoal, percebam, não é que você precisa liquidar, atualizar e tudo mais. Lógico que se você liquidar e atualizar é até melhor, mas é indicar o valor. Então, assim, eu quero o 13º de 2019. Qual é o valor desse 13º? É X. Se você puder já colocar ele com juro e correção, ótimo. Mas se você indicar o valor nominal da época, também não tem problema nenhum, tá? O ideal é você colocar o valor mais atualizado possível, tá? Agora, Osório, e se eu não conseguir, por algum motivo, dizer qual é o valor do pedido? Tem casos que não tem como você na inicial já fazer a inicial e indicar o valor do pedido. Bom, nesses casos a gente segue o CPC. Lá no artigo 324, o CPC fala: é lícito, porém, formular pedido genérico. O 1 a gente vai falar de questão de falência, a gente nem aplica aqui no X-Trabalho, né? Vamos direto para o inciso 2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Por exemplo, você quer pedir uma indenização por causa de um acidente de trabalho. Só que você não sabe, antes que um perito médico vá lá e veja se a pessoa ficou com redução de 50% da capacidade, 100% da capacidade, 20% da capacidade, você não sabe falar qual foi a porcentagem de capacidade de trabalho que foi reduzida. Como é que você vai pedir a indenização? Como é que você vai indicar o valor? Você não é médico, né? Então, nesse caso, você formula o pedido genérico. E aí você tem que fazer a perícia médica primeiro para depois formular o valor, né? Indicar qual é o valor. Então, neste caso, por exemplo, você não precisa na inicial indicar o valor de cara. O item 3 também tem outro exemplo, né? Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, por exemplo, você fez horas extras, você sabe que você fez horas extras, elas não foram pagas, você tem um contra-cheque lá com 0 hora extra paga, mas você não sabe quantas horas são. Por quê? Porque você não está com cartão de ponto. Quem fica com cartão de ponto é o empregador. Então, você usa esse inciso 3. Você fala assim, olha, eu quero pagamento de horas extras a serem identificadas no cartão de ponto quando o empregador fornecer esse cartão de ponto, né? Você normalmente, na inicial, você faz o quê? Você indica, olha, eram mais ou menos X horas extras por mês, mas eu não sei exatamente quantas eram. Daí, se o empregador não apresentar o cartão de ponto, presume-se verdadeiro aquela média que você fez na sua cabeça. Se ele apresentar o cartão de ponto, aí você vai aferir quantas horas eram exatamente e vai fazer o pedido em cima delas, certo? Então, são casos aí que você não tem condição, não tem como, né, na inicial indicar o valor, mas você pode fazer o pedido genérico explicando por que esse pedido é genérico, né? Então, por exemplo, você sabe que o empregador não fez a contribuição para a previdência privada, mas você não sabe quantas foram. Então, você pede para ele apresentar todas as contribuições para você ver quantas faltam, né? Enfim, nesses casos você não tem como já indicar o valor, né? E aí você faz o pedido genérico, explica para o juiz que você não tem como, que esses documentos estão com o réu, pede que o réu os exiba, e quando o réu os exibir, aí você vai poder, sim, a partir de então, liquidar o seu pedido. Ok? Bom, no mais, pessoal, a CLT continua bastante lacônica, né, com relação ao pedido. Não tem todo aquele trabalho que tem o CPC de falar das formas de pedido, né, pedido simples, cumulado, alternativo. Nesse ponto, a gente vai aplicar o CPC. Tá? Com relação a pedido ser simples ou cumulado, você não precisa fazer uma ação para cada pedido, né? A gente pode fazer uma ação com vários pedidos. Ele pode haver acumulação de pedidos no mesmo processo. Aí, óbvio, a gente vai ter que observar os requisitos do artigo 327 do CPC. Os pedidos têm que ser conexos, né? Por exemplo, decorrendo da mesma relação de emprego. Pedidos sejam compatíveis entre si. Você não vai poder pedir pedidos que sejam incompatíveis. Quer dizer, você tem uma prestação alternativa. Aí você pede as duas coisas. Não, é incompatível. Se é alternativa, você tem que pedir um ou outro, né? O juízo para conhecer dos pedidos tem que ser o mesmo juízo competente, né? E, enfim, o procedimento escolhido tem que ser adequado, né, para todos os seus pedidos também. Então, você não pode acumular pedido de consignação e pagamento com inquérito judicial para apuração de falta grave, porque são dois procedimentos totalmente diferentes, e aí não dá para você acumular, né? Por exemplo.
Pedido também pode ser principal, acessório ou implícito. Isso a gente também vê no CPC, isso a gente aplica aqui na CLT também. Já que a CLT é omissa, essa situação do CPC também se aplica, ou seja, quando você pede o valor principal, obviamente os acessórios já estão incluídos, como juros de mora, correção monetária, né? Temos também pedidos implícitos, né? Que antes da mudança do CPC, com o CPC de 73, a gente tinha uma regrinha que os pedidos da inicial eram interpretados restritivamente. O CPC de 2015 modificou isso e fala que a gente vai interpretar a inicial, inclusive, com uma boa-fé objetiva, né? Ou seja, alguns pedidos implícitos, quando são óbvios, a gente vai aplicar, não vai precisar mais interpretar restritivamente. Por exemplo, se você pedisse você falasse, olha, eu preencho os 4 requisitos da relação de emprego, quero que anote minha carteira aqui, né? E você esquece de pedir o reconhecimento do vínculo. Bom, se você falou que tem os 4 requisitos e pediu para anotar a carteira, está implícito que você quer o vínculo, né? Então, se fosse na vigência do CPC anterior, você não teria reconhecimento de vínculo, né? Porque faltaria um pedido. Hoje em dia já não tem mais problema, né? Nós temos alguns tipos de pedido implícito que são possíveis de serem reconhecidos, como esse que eu acabei de falar, né? Também aplicado aqui no CPC, no processo de trabalho, o princípio da extrapetição. Tá? Esse princípio da extrapetição também acontece lá no Código de Processo Civil, no processo civil, né? Porém, lá eles não chamam de extrapetição. Tá? O princípio da extrapetição é que ele vai ser encontrado naqueles casos em que o juiz ele dá a decisão sem ter pedido nenhum. Por isso, extrapetição, né? Extrapedido. E é um julgamento extrapetita possível. Tá? Por que ele é possível? Porque a lei assim permite. Em alguns momentos a lei faz isso. E vocês estão acostumados com isso. Por exemplo, se você pede para que uma parte seja condenada à obrigação de fazer, o juiz ele pode, além de condenar a obrigação de fazer, cominar multa. Né? As astrentes podem ser fixadas de ofício. Então, isso daí, no processo de trabalho, a gente chama de princípio da extrapetição. Um exemplo trabalhista que a gente tem é o exemplo que a gente pode encontrar, né, no artigo 496 da CLT, que é referendado aí pela súmula 396. O artigo 496 fala: quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for um empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização, devida nos termos do artigo seguinte. Quer dizer, mesmo que a pessoa não peça, imagina que seja um empregado doméstico, empregada doméstica grávida, foi dispensada, brigou feio com o patrão, com a patroa e tudo mais, eles não se dão bem, e aí ela vai entrar com uma ação pedindo reintegração. Né? O pedido dela pode ser de indenização? Não. Né? Pode até pedir indenização lá por dano moral, algum dano material e tal, mas substituir a reintegração por indenização é algo que vai para o juiz, né? O juiz pode fazer isso, mas isso não é um direito do empregado. O empregado tem direito à reintegração. Né? Então, o empregado chega, pede a reintegração e o juiz olha e fala assim, olha, eu poderia te reintegrar, mas vocês estão brigados, você é empregado doméstico, você é pessoa física, vai ficar na casa do seu empregador, aquele clima chato e tal. Nesse caso, eu prefiro convolar essa reintegração em indenização. Né? Daí o juiz ele pode fazer isso mesmo que não haja pedido na inicial. É o princípio da extrapetição. Ok? Pedido também pode ser alternativo, né? Como vocês veem lá no artigo 325 do CPC. Por exemplo, quando um empregador promete um prêmio, né, para um advogado ou para um grupo de advogados, para um empregado ou para um grupo de empregados, quem fizer tal coisa vai ganhar uma viagem ou então vai ganhar um curso em tal lugar. Né? É um pedido alternativo. Se ele não cumprir com a promessa dele e você tiver feito aquilo que ele disse que era para fazer, você vai na justiça e vai pedir, olha, eu quero que seja condenado o meu empregador a pagar a viagem ou o curso que ele prometeu. É um pedido alternativo. Os pedidos também eles podem ser sucessivos ou subsidiários. Né? A diferença dos dois vocês já tiveram lá em processo civil, não é isso? Pedido sucessivo é aquele pedido que um decorre do outro. Né? Mas que, na verdade, para você fazer o segundo pedido, tem que ter o reconhecimento do primeiro. Por exemplo, eu quero o pagamento das horas extras. É o pedido.
sucessivamente, ou seja, se você deferir o pagamento das horas extras, como elas são habituais, eu quero o reflexo desse pagamento nas demais verbas, né? Já o pedido subsidiário, ele é aquele pedido que você pede uma coisa como principal e se essa coisa não acontecer, você pede outra, né? Daí a gente pode usar, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar da reintegração, né? Você pode falar o seguinte, olha, o meu direito é reintegração. Então, estou pedindo reintegração. Porém, caso Vossa Excelência entenda necessário, e eu acho até melhor, porque aqui o caso de empregado doméstico e tudo mais, eu subsidiariamente peço que seja conferida a indenização, em vez da indenização, da reintegração, né? Então, a diferença de subsidiário para o sucessivo é essa, né? O subsidiário é aquele que, se não der o principal, você pede uma outra forma, né? Não como alternativa do ponto de vista de escolher um ou outro, não. Você tem um principal, se não der esse, então eu quero esse, né? Já o sucessivo, você tem um principal e um decorrente desse principal, né? Eu quero a hora extra. Se você reconhecer a hora extra, então eu quero que você reconheça também o reflexo dessa hora extra nas demais verbas, né? Para acrescentar em FGTS, para acrescentar em férias e tudo mais, né? Porque um decorre do outro. Essa é a diferença de sucessivo para subsidiário. Ambos são possíveis e permitidos no processo do trabalho, assim como são também no processo civil. Beleza? Assim a gente termina de falar sobre os pedidos. Vamos então agora para a data, né? Quase finalizando aqui o parágrafo primeiro. Ele fala que tem que ter a data. Que data é essa? Né? A data é a data que você vai protocolar, né? Então, normalmente, quando você coloca uma data, você coloca a data de assinatura, mesmo que você não protocole naquele dia. Você coloca lá, estou fazendo a minha inicial no dia 20 de novembro. Então, eu vou lá e coloco 20 de novembro e assino, né? Mesmo que eu protocole depois, a data que está lá é 20 de novembro. Mas aí você fala, Osório, a data que vale não é a data do protocolo? É. Então, eu te pergunto, precisa datar a inicial? Essa é uma pergunta que alguns doutrinadores se fizeram e eles mesmos responderam. Não precisa de data, né? Na petição inicial. Por que não precisa? Porque o que vai valer é a data de protocolo. E quando você protocola, a petição física ela recebe um carimbinho lá com a data de protocolo. Quando você faz o protocolo mediante PJE, lá na hora que sai o processo, já tem a data em que a inicial foi protocolada, né? Então, esse requisito data, ele é até, de certa forma, discutível, se ele é essencial ou não. Mas, para você fazer uma petição bonitinha, quando você termina de colocar os pedidos, você coloca, né, o endereçamento, o local que você fez a petição, né, por exemplo, Linhares, Espírito Santo, dia 20 de novembro de 2020, por exemplo, certo? Mas saibam que não é essencial não, porque a data do protocolo é que vai valer no final das contas, beleza? E a assinatura, né? Que aí a gente finaliza o parágrafo primeiro com a parte que ele fala que tem que ter a assinatura de quem subscreveu, né? Ou da parte ou do representante. A assinatura, pessoal, ela é um requisito de existência da petição inicial. Se você tem uma petição inicial escrita que ninguém assinou, né? Significa que ela não existe, tá? E aí, neste caso, quando você tem uma inicial não assinada, que isso daí só pode acontecer se for realmente físico, né? O processo for físico, o processo não pode continuar. O juiz ele vai dar um prazo para a parte para regularizar essa assinatura, certo? E a mesma coisa pode se falar com relação à procuração, quando você tem advogado. E aí, nestes casos, quando o juiz ele identificava que a inicial estava sem assinatura, ele, na própria audiência mesmo, ele já mandava a parte assinar e resolvia, tá? Então, a regularização, na maioria das vezes, se dava na própria audiência. Hoje em dia, como é PJE, a assinatura já é eletrônica, então não vai acontecer isso quando tem advogado, né? Naquele caso de você ter redução a termo e tudo mais, e a parte não assinar, isso pode ser resolvido facilmente também na audiência, né? O juiz manda, a parte vai estar lá comparecer à audiência, ela vai lá e já assina, beleza? Mas tem que regularizar, porque sem assinatura não existe petição inicial, e sem inicial não existe processo, beleza? Bom, para a gente finalizar, a gente tem um artigo que é o 787 da CLT, que ele diz que a inicial ela tem que ser escrita, né, ela tem que ser formulada em 2 vias,
e acompanhada dos documentos em que se fundar. Essa questão de 2 vias a gente já sabe que é desnecessário, porque a gente vai fazer em PDF, é uma via só e a gente protocola. Agora, e essa questão de logo acompanhada dos documentos em que se fundar? É obrigatório juntar documento inicial? Então, não é. Por quê? Porque como a gente está na relação de emprego, a maioria dos documentos, praticamente todos, estão com o empregador. Então, na maioria das petições iniciais, o que a gente vê é o empregado juntando a carteira de trabalho, a CTPS. Né? Ele vai provar o quê? Eu quero que prove que não foram pagas horas extras. O contra-cheque está com o empregador. O cartão de ponto está com o empregador. Então, ele não tem o que juntar. Né? Normalmente, as iniciais trabalhistas, ou elas vão sem documento, principalmente reconhecimento de vínculo. Você vai juntar a carteira de trabalho para quê, se ela não está assinada, né? Normalmente elas não vão com documento nenhum. Ou então, quando muito, vão ali com uma carteira de trabalho. Aí você me pergunta, Osório, não precisa juntar um comprovante de residência? Para que comprovante de residência? Se o que mede a competência é o local da prestação de serviço. Não precisa. Não precisa juntar um documento com foto da pessoa. Gente, o cara vai aparecer na audiência. Não precisa disso. Mas na Justiça Federal, na Justiça Comum, precisa. Precisa porque é um excesso de zelo. Né? Isso não existe como obrigação em lugar nenhum no Código. Né? Você precisa ter a identificação na hora de redigir, né? Você vai falar o nome da pessoa, o RG, CPF, tudo mais. Agora, juntar a prova de que você é você mesmo, não precisa, tá? Isso daí é um costume aí da justiça comum. Justiça do trabalho não tem isso não, tá? Até porque se a pessoa não for a pessoa, na audiência isso deve ficar claro. Né? Na audiência, obviamente, aí a pessoa chega, ela apresenta o documento para mostrar que ela é ela mesma, né, e tudo mais, mas na inicial não precisa de juntar, tá? Então, via de regra, o que a gente tem mesmo é inicial com carteira de trabalho ou até mesmo pura, né? Quando a gente pede vínculo de emprego, por exemplo, reconhecimento de vínculo de emprego, tá? Agora, quando você baseia a sua inicial em um direito previsto numa convenção ou num acordo coletivo de trabalho, pessoal, o Brasil tem muitos sindicatos, mas muitos mesmo, né? Eu não lembro agora quantos são, mas eu acho que são mais de 20 mil, alguma coisa, um número bizarro desse, é sindicato pra caramba. Você já pensou se o juiz tivesse que saber toda a convenção coletiva, todo acordo coletivo que existe no Brasil? Né? O juiz ele ia viver para estudar a convenção e acordo coletivo, mas não tem como você exigir isso dele. Osório, mas a convenção coletiva, acordo coletivo é fácil você achar. É só você ir lá no site do Ministério da Economia, na pasta lá da Secretaria de Trabalho, você vai encontrar. Sim, porém, convenção e acordo coletivo são documentos particulares. O juiz não é obrigado a ser detetive. Tá? Então, quando a gente fala de direito previsto em convenção ou acordo coletivo, a gente aplica o entendimento desse artigo 787. Você tem que juntar a convenção ou o acordo que você está usando de base. Tá? Se você não juntar, o juiz, no máximo, ele vai pedir para você aditar a inicial juntando, e se você ainda assim não juntar, ele vai acabar indefinindo sua inicial. Tá? Esse tipo de documento é um documento que é obrigatório na inicial trabalhista. A mesma coisa com relação ao direito estrangeiro, estadual ou municipal. O próprio CPC diz, né, que o juiz ele pode exigir que você junte. Então, na dúvida, na inicial, já junta logo. Tá? Prova de interrupção ou renúncia de prescrição, né, são documentos aí que também não tem como o juiz saber se existe, você tem que juntar. E ainda assim, né, se o juiz entender que tem algum documento que você poderia ter juntado e não juntou, ou algo desse tipo, ele vai mandar você apresentar como aditamento, aí, emenda inicial. Beleza? Na forma aí do artigo 321 do CPC. Porém, via de regra, o autor ele não precisa de juntar documentos. Né? Só se forem esses documentos mesmo bem específicos, que o juiz não tem como... que não são... Bom, por exemplo, né? Eu não preciso juntar uma lei federal, né? O juiz é obrigado a saber. Não preciso juntar a CLT para mostrar para ele que eu tenho direito a hora extra. Agora, eu preciso juntar a convenção coletiva para mostrar que eu tenho direito adicional de assiduidade, por exemplo. Tá? Então, esses documentos específicos do pedido de cada um é obrigatório que venham na inicial. Bom, e agora, para a gente finalizar essa aula, que já está uma gravação bem longa, né? Nós vamos falar dos requisitos de aplicação duvidosa no direito processual do trabalho, que são requisitos aplicados lá no processo civil.
Um deles é a especificação das provas. Lá no processo civil, ainda hoje, petição inicial fala que você vai especificar as provas que você pretende produzir, né? E na verdade mesmo, a especificação de verdade você só faz lá no saneamento, né? Eu acho um requisito bem à toa, né, para constar ali no CPC. E aqui a gente tem que a CLT ela não precisa acompanhar essa ideia de especificação de provas. Por quê? Porque todas as provas no processo de trabalho são produzidas em audiência. Ou seja, se todas as provas são produzidas em audiência, lembra que eu falei para vocês? A leitura da contestação é feita e a gente já passa para a instrução. Não tem saneamento, não tem nada disso. O saneamento ele é feito ali oral mesmo, na audiência. E as testemunhas comparecem independente de intimação. Ou seja, não tem rol de testemunha, não tem nada disso no processo de trabalho. Tá? Então, o que acontece? Se tudo é produzido na própria audiência, é na audiência que você vai especificar as provas. Não tem que especificar na inicial. Beleza? Então, aquele modelozinho que vocês costumam ver de inicial, que está lá, sempre tem um pedido lá. O autor pretende produzir as provas admitidas em direito, nananana. Não precisa ter isso na inicial trabalhista. Beleza? Isso é encheção de linguiça mesmo, no processo trabalhista. O processo civil já é diferente. Assim, também, a gente entende o requerimento de citação do réu. O requerimento de citação do réu, ele é tão à toa, né? Tão desnecessário, que até o CPC de 2015 já rechaçou, né? Não precisa mais, né? Isso daí era uma previsão dos CPCs anteriores. O de 2015 já não precisa mais de pedir citação do réu. Por quê? Porque a citação do réu, pessoal, é um ato de ofício, né? Na Justiça do Trabalho, inclusive, a própria CLT fala, o secretário vai receber inicial e já vai mandar a cartinha notificando, né, o réu, né, com a citação para tomar ciência de que ele tem um processo em face dele e com intimação para marcar a data da audiência. Né? Então, não precisa de ter pedido de citação do réu. Beleza? Isso é algo automático. Não precisava antes, não precisa agora. Né? Nem antes da reforma do CPC, né? da mudança do CPC, nem antes da reforma trabalhista. Nunca precisou, na verdade, no processo de trabalho, de pedir citação de réu. Osório, mas eu vejo um monte de reclamação trabalhista que tem lá pedido para citar o réu. São pessoas que pegam modelos de processo civil e mantêm isso, mas é totalmente desnecessário e atécnico você pedir citação do réu no processo trabalhista. Tá? Bom, valor da causa, como eu tinha falado para vocês antes, né? Antes a gente tinha uma divergência, se era preciso ter valor da causa ou não. Tinha gente que falava que só precisava ter valor da causa quando você fosse falar de um processo de procedimento sumaríssimo ou sumário. O ordinário não precisava e tudo mais. Hoje em dia, como a gente tem a ideia de que a gente tem que indicar o valor, né, até mesmo no procedimento ordinário, então essa discussão ficou meio que ultrapassada. Obviamente a gente tem que ter valor da causa, embora não esteja presente ali no parágrafo 1º, tá? De forma tão expressa assim. Mas quando ele fala indicar o valor, é porque tem que ter valor da causa. Tá? É que muita gente discutia antes, que falava que não precisava de ter valor da causa, justamente porque o procedimento trabalhista lá da Lei 554 de 1970 dizia que o valor da causa é fixado pelo juiz antes de começar a instrução. Então, olha só, nos dissídios individuais, proposta de conciliação e não havendo acordo, antes de passar a instrução, o juiz fixar-lhe-á o valor. Né? Antes de passar a instrução da causa, o juiz fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada. Então, como é o juiz que fixa o valor ali na audiência, não teria por que você colocar o valor da causa. Mas esse entendimento já foi ultrapassado, até porque hoje você precisa indicar o valor até mesmo no procedimento ordinário, e inclusive a Instrução Normativa 39 de 2015, que pretendeu falar sobre a aplicação do novo CPC, né, no CPC de 2015, ao processo de trabalho, no artigo 3º, os incisos 4 e 5, fala que a gente vai aplicar sim o artigo 292 do CPC, nos seus incisos 5 e parágrafo 3º, falam justamente sobre o valor da causa. Tá? Então, o valor da causa que antes tinha essa dúvida, se precisa, se não precisa, hoje não tem discussão. Tem que ter valor da causa sim. Certo? Com isso, a gente finaliza a petição inicial, e aí a gente pode perceber o seguinte: a petição inicial ela vai ser uma frase inicial indicando qual é o juízo, né? Ao juízo da vara do trabalho de Linhares, por exemplo. Qualificação do autor, né? Vem ajuizar a reclamação trabalhista em face de qualificação do réu. Essa qualificação a gente percebeu que quanto mais qualificação melhor, né?
inclusive com um e-mail, é bem interessante, mas necessário mesmo é nome completo, CPF, endereço com CEP. Né? Qualificado o réu, aí a gente já vai, os fatos. Especifica os fatos, por mais que seja um breve relato, a gente viu que tem que ser um relato que permita o contraditório, que permita ao juiz julgar, né, o seu pedido. Então você vai estabelecer os fatos jurídicos, embora não sejam necessários os fundamentos jurídicos, os fatos sim. Você vai estabelecer quais são os fatos, vai fazer os pedidos. Nessa feitura, né, nessa realização dos pedidos, você já vai indicar o valor de cada pedido, né, vai somar esses valores e vai colocar o valor da causa nisso. Depois você vai colocar a data. Lembrando que nesse pedido não precisa pedir para citar réu, não precisa pedir para produzir prova, tá? Aí você vai colocar a data, né, cidade e data, Linhares, Espírito Santo, 30 de outubro de 2020, por exemplo. Aí você vai lá, depois da data, vai colocar o nome da pessoa que vai assinar, né, com o documento dela. Então, se você for advogado, vai lá, Osório Vicente Neto, OAB/Espírito Santo, número tal. Se você for parte, né, Osório Vicente Neto, CPF tal. E aí você assina, beleza? E assim que é a inicial trabalhista. É uma peça relativamente fácil de ser feita, mas que tem que ter muita minúcia, principalmente na hora de identificar os fatos e muito cuidado com relação aos documentos. Né? Embora a gente saiba que não precisa de ficar juntando muito documento, até porque normalmente o autor não os tem, né? Sempre que tiver um documento que já estiver na posse do autor e ele tiver condição de juntar, o ideal é que se junte. Inclusive, se for questão de convenção coletiva ou acordo coletivo, a juntada é imprescindível. Beleza? Com isso a gente termina essa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês aí como se faz a inicial trabalhista. Um abraço a todos, ide em paz e que o Senhor os acompanhe.